Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, onde podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade a nós concedida pelo pastor Josué, que nos convidou para estarmos aqui nessa noite, juntamente com esta igreja, falando e aprendendo a respeito da palavra de Deus. E assim, nós estaremos nessa noite meditando um pouco mais na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus já falou conosco aqui, já sentimos a presença dele através dos hinos cantados, da adoração a Deus, mas ainda um pouquinho de tempo estaremos meditando aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Para tanto, gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 11. Estaremos lendo os versículos 22 até o versículo de número 24. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, versículos 22, 23 e 24. Glória a Deus, aleluia. Não deixem de glorificar o nome do Senhor Jesus, pois Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga-me, espere. Não escutei, então vamos ler. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, repita comigo, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento e adorasse o nome do Senhor, fizesse uma oração. A garantia que nós temos do Senhor Jesus é onde estiver dois ou três, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, tiver dois ou três reunidos, o Senhor Jesus estará presente. Então Ele está aqui presente nessa noite. E quando nós temos alguém do nosso lado, quando nós temos uma visita em nosso meio, nós devemos aproveitar desta visita, conversar com Ele, falar com Ele, e sendo Jesus, o Espírito Santo de Deus, nós devemos adorá-lo, engrandecê-lo e glorificá-lo. Então faça isso nesse momento, rapidamente. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Amado Deus, nessa noite, Senhor, nós já glorificamos, já exaltamos o Teu nome, mas ainda mais um pouquinho de tempo, Senhor, estaremos aqui. Eu peço a Ti nesse instante, ó Deus, abra os nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra. Ensina-nos a receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela palavra do Senhor nessa noite, e assim nós Te glorificamos, Te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amados, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estive meditando esta tarde toda nesta palavra, e Deus colocou no meu coração em falar sobre isso. A oração eficaz, a oração que move a mão de Deus. Nós percebemos que na sociedade odierna os meios de comunicações são em larga escala. As pessoas se comunicam por e-mails, por MSN, por vários meios de comunicação, televisão, a internet está para todo lado. Então a comunicação é algo primordial para a nossa sociedade. A comunicação dos nossos dias acontece algo do outro lado do mundo e nós sabemos em tempo real. Podemos até assistir pelos meios de comunicação o momento que as coisas acontecem, mas nós percebemos aqui na palavra de Deus e olhamos para a Bíblia Sagrada, o meio de comunicação entre o homem de Deus, entre a mulher de Deus, entre o povo de Deus, é a oração. E Jesus está dizendo nessas palavras que quando nós desejamos alguma coisa de Deus, quando desejamos algo de Deus, nós devemos chegar-nos a Deus através das nossas orações. E as orações, elas são em petições e intercessões. As petições é quando nós pedimos algo para nós mesmos. Esta
é a petição. Quando nós nos chegamos na presença de Deus e de acordo com as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, nós pedimos a Deus algo para a nossa vida. Mas a intercessão é aquela pela qual nós intercedemos, ou seja, nos direcionamos para Deus, a pedir a Deus por alguém que está do nosso lado, por alguém que desejamos. Essa basicamente é o que nós vemos na oração na Bíblia. Nessa noite eu gostaria que você pensasse e meditasse como está a sua oração ou a sua comunicação com Deus. Às vezes nós comunicamos muito mais com alguém que nós conhecemos, nós comunicamos muito mais com as pessoas que conhecemos e muito menos com Deus. Mas nessa noite eu te chamo para ter um convívio diário, eterno, sempre com o seu Deus. E Ele ouvirá a sua oração, Ele ouvirá a sua prece. E sabe qual que é a resposta de Deus às nossas orações? É quando Ele derrama sobre nós a bênção dEle e vem até nós o socorro dEle. Lá em 2 Crônicas, no capítulo número 7, versículo 14, crônica escrita talvez por Esdras, nós encontramos ali um clamor, onde a Bíblia diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, a oração vai movendo a mão de Deus. Se orar, se humilhar e buscar a minha face. Agora veja a conclusão: então eu ouvirei do céu, xaramacanta lavassuri canta lavachai, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os milagres de Deus, eles acontecem na nossa vida quando nós clamamos por Ele, quando nós pedimos a Ele, quando nós andamos após Ele, quando nós nos direcionamos em busca da resposta dEle. Ele é fiel e justo e nunca deixa uma só palavra voltar sem resposta. Então nós devemos criar esta intimidade com o nosso Deus, e só podemos criar uma intimidade com Deus quando nós adoramos Ele. Você não pode conhecer uma pessoa se você não se comunicar com ela. Às vezes, no nosso dia a dia, criamos alguns preconceitos, ou fazemos conceitos antecipados das pessoas por não conhecê-las, por não saber o que essas pessoas ou quem elas são. Somente através de um diálogo, somente através de uma conversa que nós conhecemos. Eu estou aqui na sede há mais ou menos 4 meses, e eu só posso conhecer os irmãos quando às vezes a gente sai junto, aí começamos a conversar, passamos a entender aquela pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, daí então cria-se um relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Para nós conhecermos a Deus, nós temos a palavra dele, que nos diz tudo quem Ele é, mas para gerarmos intimidade com Deus, é através da nossa palavra, é de uma conversa ao pé do ouvido com Deus. Aí você passa a ter intimidade com Ele, você passa a se relacionar com Deus. Conhecer a Deus nem sempre é relacionar com Ele, é somente através da oração, de uma conversa sincera, em dilaceramento da nossa alma na presença dEle, é que nós o conhecemos, é que nós podemos viver a integralidade das suas promessas, a integralidade das suas bênçãos. É através dessa comunicação com Ele. Quantos conversam com Deus aqui todos os dias? Dá na sua alma, quando você ajoelha, estou falando daquela oração que você faz de intimidade mesmo. Não é aquela que você, ao deitar-se, você vai orar e uma perna fica sobre a cama e a outra fica no chão, esperando apenas descer, eu me cobre com o teu sangue, obrigado pela noite, pelo dia ou pela noite que passou. Esta oração não é uma oração válida, ou aquela oração que você faz apenas para cumprir tabela. Ela apenas é uma oração que você diz: hoje eu não falei nada com Deus, eu vou bater um papo com Ele. O relacionamento com Deus, ele deve ser íntimo, um relacionamento íntimo com Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada o refúgio para a nossa vida através da oração. Qual o texto bíblico que nós vemos isso? Eu olho para o Salmo 91 e vejo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é o nosso refúgio, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei.
Ramanabashuri canta lavassorias. Quantos creem nisso? Quem tem o Senhor Deus como promessa, como refúgio, como fortaleza da sua vida, não é aquele texto que você coloca sobre o seu criado na cama e deixa a página amarelar no Salmo 91. Isso não quer dizer nada, é usar a palavra de Deus como um amuleto. Mas quando você olha para esse texto bíblico e fala: o Senhor é o meu refúgio, aonde é que eu caminhar, Ele estará comigo, por onde eu passar, Ele estará comigo, aonde eu for, Ele estará comigo, porque Ele é o meu esconderijo, e o Altíssimo é a sua habitação, e eu estou coberto nas suas asas. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor sempre estará ao meu redor. Ramanabashuri canta lavassomi canta laias. Mas eu encontro na oração também este momento que eu disse da intimidade com Deus, e eu vou para o Salmo de número 139 e vejo o salmista dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quem pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece de longe, o Senhor entende o meu pensamento? Muitas vezes nós pensamos: Senhor, a minha oração não está passando do teto, a minha oração não está chegando até Deus. Mas a Bíblia está dizendo, e o salmista dizendo: Senhor, de longe, ainda que a minha voz não te alcance, o Senhor já sabe o que eu estou pensando. O Senhor sabe da sua necessidade, amado. Ele conhece a sua necessidade no profundo da sua alma. Há coisas em você que você ainda nem sabe, e Ele já sabe. Ele sabe o seu andar, o seu caminhar, o seu futuro, o seu dia que vai chegar, o seu futuro que vai ainda vir. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia nos orienta que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições devem ser conhecidas em Deus. Não precisamos estar ansiosos, porque a ansiedade é o mal do século. A ansiedade tem feito com que as pessoas errem. A ansiedade tem feito as pessoas tomar decisões precipitadas. A ansiedade tem feito com que as pessoas façam coisas que elas mesmas depois se arrependem de ter feito. Tem gente que come a unha, tem gente que faz cada coisa que a gente nem acredita por causa da ansiedade. Mas nessa noite, diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu não quero ser ansioso, porque eu não quero ficar orando para o Senhor curar gastrite, úlcera, porque quando nós estamos ansiosos, quimicamente o nosso organismo produz uma certa quantidade excessiva de ácido úrico, e isso provoca no nosso organismo uma certa enfermidade que pode causar uma úlcera. E essa gastrite que muitas vezes ataca o nosso ser é em função de que nós não sabemos, não entendemos e não fazemos com que a nossa esperança seja em Deus. Peça a Deus nessa noite: Senhor, retira de mim toda a ansiedade, porque eu quero ter intimidade e me refugiar em Ti. Ramanabashuri canta lavai. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amado. Tome posse da bênção de Deus. Não saia daqui apenas dizendo: eu participei do culto hoje, foi um culto bom, ou então eu entrei do mesmo jeito que eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Mas faça deste momento esse instante de intimidade com Deus. Mas eu ainda encontro na Bíblia Sagrada um momento muito especial na vida, porque a nossa força, ela vem através da oração. Somente através da oração, quando nós estamos fraquinhos, quando nós entendemos que nós não damos conta mais de prosseguir na nossa caminhada espiritual, quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, o emprego não vem. Quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, a família muitas vezes não está em acordo ou está em desacordo. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que o nosso caminho possui obstáculos, possui barreiras, mas a palavra de Deus é aquela que faz a ponte e reconstrói os muros da nossa vida, não no individualismo, mas o muro de proteção da presença de Deus. Eu vou para 2 Samuel, no capítulo número 22, versículo 33. O salmista, depois de ter vencido a guerra, depois de ter passado por uma situação difícil, ele olha para a vida e fala: a minha vida andava embaraçada, mas ele diz assim: olha, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e Ele, olha o que o texto diz, Ele perfeitamente
perfeitamente desembaraça o meu caminho. Veja o quanto o texto é perfeito na sua construção. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quando nosso caminho está embaraçado, quando nós olhamos para todos os lados e não há solução para a nossa vida, quando nós vemos que as coisas parecem, ao invés de andar para frente, ou anda para trás ou de lado, não vemos o rumo certo, não há luz no final do túnel, é neste momento que o Senhor vem com a sua espada desembainhada, e vem quebrando os laços, e vem desembaraçando a nossa vida, a nossa história de vida. Tem muita gente dentro da igreja com a vida embaraçada, tem muita gente lá fora com a vida embaraçada, mas o Senhor Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: você é meu escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, trazido das trevas para a maravilhosa luz. Ele desembaraça a sua história. Ravanamachai, quantos creem nisso? Levanta a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Deixe Ele fazer na sua vida isso. Não deixe que a sua vida seja uma vida embaraçada. Sabe, amados, a nossa oração na presença de Deus, e isso vale para todos que estão aqui nessa noite, ela precisa ter um propósito. A nossa oração, ela não pode ser uma oração que apenas citamos palavras, uma oração sem nexo. Nós estudamos alguma coisa lá no direito que chama-se nexo causal. Então, para que se haja uma conexão de fatos ou fatores, nós precisamos ter nexo causal de todas as situações envolvidas. Então eu posso entender dessa maneira também, que a nossa oração sem um devido propósito, são apenas palavras vazias. A nossa oração sem o devido consentimento do nosso ser, elas são apenas palavras jogadas ao vento. Eu vou para Samuel no capítulo 1 e vou encontrar uma mulher chamada Ana, e aquela mulher chorava e pedia a Deus ardentemente. A Bíblia diz que ela pedia ardentemente, tal era o propósito da vida dela. E a Bíblia fala que aquela mulher desejava do fundo da sua alma ter um filho. Eu vou encontrar na Bíblia Sagrada, lá no versículo de número 15, aquela mulher se derramando na presença de Deus. O Eli chega nela, o sacerdote, e pensa que ela está embriagada ao fazer os seus pedidos. Mas quando ela acaba de orar, aquele sacerdote chamando a atenção dela, ela olha para ele e fala: não, eu não estou embriagada, eu estava ali derramando a minha alma na presença de Deus. Sabe o que eu vou entendendo a respeito disso? Quando nós olhamos para a doutrina da tricotomia do corpo, nós entendemos e vemos que ali é relacionada uma teoria de que o homem é trícotomo. Então ele tem o espírito, alma e corpo. O corpo é essa manifestação física que nós contemplamos. Cada um tem uma aparência e se reage e manifesta de uma maneira. Mas quando nós olhamos para o espírito, nós, segundo essa teoria, é aquele que se comunica com Deus, é aquele que fala com Deus. Mas quando nós vemos a alma, e aqui o que Ana está dizendo, que ela derramou a sua alma na presença de Deus, nós vamos encontrar nessa figura a alma, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. E percebam bem que após esta oração de Ana, ela realmente teve um filho. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Quando nós, através dos nossos desejos, deixamos que esses desejos sejam maiores ou mais primordiais do que a vontade de Deus na nossa vida, muitas vezes a resposta não chega até nós. Mas quando nós derramamos os nossos desejos, essa mulher está dizendo: Senhor, aqui está a tua vontade, aqui está o meu desejo, mas eu quero agora a tua vontade na minha vida. Derramar a alma é se despir, é se desnudar do desejo que você tem em você, e dizer: Senhor, eis-me aqui, opera na minha vida segundo a sua vontade.
Muitas vezes nós dizemos que queremos andar segundo a vontade de Deus, mas estamos sempre fazendo aquilo que os nossos corações desejam. Muitas vezes dizemos que queremos seguir a vontade de Deus, mas o nosso homem interior sempre está querendo se manifestar, sempre está querendo fazer além daquilo que nós precisamos que Deus faça na nossa vida. Mas essa noite diga para o Senhor: Senhor, eu derramo o meu desejo, porque eu sei que o que importa é a sua vontade na minha vida. Você pode dizer isso para Deus: Senhor, está aqui a minha vontade, o meu desejo, mas eu não quero mais Ele. Está aqui, eu quero a sua vontade na minha vida. Sabe, eu entendo que quando nós vamos lá para Gênesis no capítulo 2, versículo 7, nós encontramos Deus construindo o homem do pó da terra. Ele faz o homem. E quando a Bíblia diz que Deus construiu o homem, fez aquele boneco de barro, a Bíblia fala que Ele soprou neles o fôlego da vida. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada nos seus originais. Esse soprou ali naquele homem significa que ele recebeu e se tornou uma alma vivente, uma alma com desejos, uma alma com vontades, inclusive com livre-arbítrio, ao escolher aquilo que ele desejava. Nós vemos Deus fazendo o homem desta maneira, e a Bíblia fala que Ele fez ele à imagem e semelhança de Deus. Mas eu ainda vou para João capítulo 20, versículo 22, e eu vou novamente encontrar Jesus ressuscitado. Jesus já havia passado pela morte, e naquele momento Ele disse: a partir de hoje eu vou soprar novamente no homem, e vou fazer dele diferente. Não mais a vontade dele será expressa, as suas serão a minha. E a Bíblia fala em João 20, 22, que Jesus chegou nos seus discípulos, soprou nele e disse: recebei o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí, amado. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Levante sua mão comigo assim: receba o Espírito Santo. Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Irmãos, todo ser humano tem uma época que parece que não chora, não consegue chorar. Muitas vezes a dureza do nosso coração nos impede de nos derramar na presença de Deus. Mas nessa noite, fala para Deus: Senhor, eu quero me derramar, porque eu não quero ser mais um crente que não se derrete na tua presença, que lança fora a vontade. Eu quero ser renovado, batizado, ungido, santificado, purificado pelo Espírito Santo de Deus. Ramacanta labachuriana saramacai. A alma reside em nosso coração e persiste em fundar em nós um sentimento humano. Mas quando nós recebemos o sopro de Jesus Cristo na nossa vida, nós fundamos em nós uma nova criatura, um homem regenerado, mudado, transformado, reedificado, transformado, e como diz lá em Romanos 12, 2, transformado a mente pela renovação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos saber qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer a perfeita vontade de Deus, quem deseja a perfeita vontade de Deus, quem deseja ter em você esse esvaziamento. Ana se esvaziou-se. Sabe, amados, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e Jesus dizendo: enchei-vos do Espírito, nós vamos para Atos capítulo 1, capítulo 2, os discípulos estão ali, e Lucas dizendo sobre o episódio do Pentecoste, e os homens e as mulheres eram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós partimos do princípio que para ser cheio do Espírito de Deus, algo tem que estar vazio. Não se pode encher este copo se ele estiver com algum elemento dentro. Segundo a lei da física, nenhum corpo pode, nem dois corpos sólidos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E nós vamos encontrar nesse texto bíblico de enchei-vos do Espírito, é que nós devemos esvaziarmos de nós mesmos. Só podemos ser cheios do Espírito Santo quando em nós não existem resquícios das nossas vontades, do nosso eu, do nosso egocentrismo. Quando nós fazemos isso, nós entendemos que andar segundo a vontade de Deus é renunciar.
Andar segundo a vontade de Deus é entender a nossa esposa e o nosso esposo. Eu fico pensando que muitas vezes as pessoas têm muito disso, se decepcionam com o marido e com a mulher, porque muitas vezes o homem projeta na mulher aquilo que ele nunca foi, ou a mulher projeta no marido aquilo que ela nunca foi, e são pessoas mal resolvidas, são pessoas que ainda não entenderam o significado nem da sua própria convivência. Isso não é esvaziamento de si mesmo. Nós só podemos nos relacionar quando nós entendemos que Deus criou homens e mulheres, seres humanos completamente diferentes, que se completam, são diferentes para se completarem, porque o que são iguais não se completam porque são iguais. Você é um homem ou mulher de Deus, são diferentes, mas se completam pela atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Ele fazer morada em ti. Eu fico vendo a palavra de Deus lá em 2 Reis. Nós vamos encontrar a história do rei Ezequias, e eu fico maravilhado com essa história, e eu fico vendo a oração que aquele homem de Deus fez. Ele encontrou um dia o profeta Isaías. Deus ordenou a Isaías: vai lá no rei Ezequias e fala a Ezequias, ordena a sua casa, porque você vai morrer. Isaías vai ali no palácio, chega para Ezequias e diz: Ezequias, ordena a sua casa, eu estou aqui para dizer para você que você vai morrer. Tem notícia pior do que essa? Tem notícia mais difícil que essa? Tem uma notícia mais complicada que essa? Você saber que por Deus já foi determinado audivelmente que você vai morrer. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus estava dada, mas na oração pastor Ezequias, na oração o rei Ezequias, na oração ele disse: não, eu preciso mudar essa conversa. Veja que a oração é eficaz, a oração que move a mão de Deus faz com que até a palavra de Deus se mude. A palavra que ele tinha dado, a Bíblia fala que o Ezequias virou para a parede e orou a Deus: Senhor, eu tenho andado na sua presença, eu tenho feito aquilo que o Senhor disse para mim fazer, e agora você vai me matar. A Bíblia fala que ele chorou, clamou na presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus olhou para Isaías e falou: Isaías, volta lá e fala para aquele homem, para o rei, que eu ouvi as suas lágrimas, ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas. Diga para ele que eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida. Veja, irmão, como que a oração é poderosa. Deus havia dado uma determinação, mas aquela determinação dada por Deus foi mudada, porque Deus ouve a voz do homem que clama e da mulher que clama. Eu não sei o seu problema, eu não conheço a sua necessidade, mas seja ela qual for, Rama canta lavassuri, canta lavashomi harahai, eu declaro na sua vida a mão e a bênção de Deus. A Bíblia fala em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida, e nem seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Sabe, eu vejo em Mateus no capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, eu vejo ali Jesus falando para os discípulos: olha, quando você vai orar, faça isso ou faça aquilo. Mas me chama a atenção um texto bíblico. Nesse texto bíblico, o versículo de número 6, o versículo número 6 desse texto nos fala que a Bíblia diz que quando nós formos orar, nós devemos sair, entrar para o nosso aposento, para o nosso quarto, fechar a porta atrás de nós, e o Deus que nos vê em oculto nos recompensará. Você já fez isso? Você já fez isso na sua vida? Você já virou para o seu quarto, entrou no seu quarto, clamou a Deus e pediu: Senhor, fala comigo nessa noite, nesse dia, o Deus que te vê. Você já fez isso algum dia? Sabe, amados, eu fico pensando que Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, e eu vejo que o verbo aqui usado por Jesus não foi o verbo ouvir. Ora, se ele estava falando de oração, por que será que ele não usou o verbo ouvir? Se ele estava falando de oração, por que será que ele ouve ou cita exatamente o verbo ver? Sabe por quê, amados?
Porque quando nós chegamos na intimidade com Deus, nós não precisamos apenas de palavras, nós precisamos de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração dilacerado na presença de Deus, apto a receber a vontade dele na nossa vida. É por isso que o verbo colocado ali não é o verbo ouvir, não são as palavras que vai fazer diferença na presença de Deus, mas é o modo pelo qual nós nos achegamos a Deus. Faça isso agora. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça e diz para Deus a sua necessidade. Fala só no seu coração, não precisa dizer palavras nesse momento, não precisa apenas fazer as palavras fluir da sua boca, mas deixe que o seu coração seja transmitido diretamente do coração de Deus, para que essa construção do seu ser, da sua oração, chegue até a presença de Deus. Derrama a sua vida agora na presença dele, dizendo: Senhor, veja o meu coração agora, esse coração arrependido, que eu vejo no Salmo 51, o salmista dizendo: Senhor, eu pequei, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da sua salvação. Nós não podemos ser crentes que não têm a alegria da salvação na nossa vida. Deus está te vendo, é uma ação continuada da presença do Espírito de Deus na sua vida. Clama a Deus agora, deixa fluir na sua vida o desejo de seguir e fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós, quando buscarmos a Deus, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O Deus que te vê vai mexer montanhas, vai mover o céu, vai mover a terra, vai mudar até a sua palavra se for possível, mas vai te abençoar. Não tem maldição hereditária, esqueça disso. Isso é conversa do diabo, isso não existe. O que existe é bênção, é promessa de bênção na sua vida, porque todo laço e toda maldição já foi cortada na cruz do Calvário. Me canta, lavassou, me rairachai. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente correndo atrás de tanta coisa, e a Bíblia já nos orienta a respeito disso. A Bíblia fala que nós erramos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós erramos quando nós não entendemos o que o Espírito Santo diz às igrejas, como nós vemos no Apocalipse. Eu vou entendendo que ali em Marcos, no capítulo 16, quando Jesus chega para os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E sabe de uma coisa? Todos os milagres eles te seguirão. Não é você que vai correr atrás dos sinais, amados, é os sinais que vão seguir você. Aonde você for, você tem que ser bênção. Há um crente cheio do Espírito Santo, que eu disse, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é o que Jesus disse: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, a partir de agora, você cheio do Espírito Santo passa a ser fonte do Espírito Santo de Deus. Quantos são fonte? Quantos são fonte? Quantos que reluz lá nas trevas? Quanto que reluz na família? Quanto que aqui dentro de uma lide ou de uma determinada intriga ou briga, alguma coisa, você reluz o Espírito Santo de Deus? Quantos que aqui na verdade são passivos diante das situações que podem trazer uma tragédia pessoal ou conjugal? Quantos são assim? Somente são aqueles que são fonte do Espírito Santo de Deus. Se você é fonte do Espírito Santo, a sua ação é diferente. Se você é fonte do Espírito Santo, homem de oração, mulher de oração, você é diferente. Mas para concluir as minhas palavras nessa noite, eu queria citar apenas mais um exemplo de oração. É a oração desesperada. Eu vejo na Bíblia Sagrada uma oração desesperada daquele homem, daquele cego Bartimeu. Um homem que estava à margem do caminho. Não se sabe ao certo qual era o seu nome, apesar de eu ter citado Bartimeu, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Mas não importa o nome deste homem neste momento. O que importa é que aquele homem tinha uma necessidade, e a sua necessidade precisava ser ouvida por Deus. A sua necessidade precisava ser vista por Deus. A sua necessidade tinha que ser conhecida de Deus. E quando ele percebeu que Jesus ia passando e disseram para ele que era Jesus, ele não perdeu a oportunidade de clamar.
Ele não perdeu a oportunidade de clamar. Sabe o que ele fez? Ele gritou o mais alto que ele podia: Jesus! Você já gritou para Jesus assim? Já fez isso? Ou essa daquele que fica assim: oh, Jesus amado, tem misericórdia de mim, vou falar baixo aqui, porque Jesus não precisa que nós gritemos ou que falamos baixo, como eu já disse, mas tem certos momentos que gritar faz um bem para a gente. Quando o desespero, pastor Paulo César, bate, gritar faz um bem para a gente, chorar faz um bem para a gente. Clame a Jesus agora, clame para Ele agora, clame. Vocês estão tímidos demais, clame para Deus agora: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levanta a sua mão, comece a clamar para Ele. Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Olha, eu vou fazer a pergunta e você responde para Deus. Jesus falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quando nós clamamos para Deus, saímos de nós mesmos, nós clamamos a Ele. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é o seu desejo? O que está fluindo no seu coração que ainda não fiz por você? O que dentro de você ainda arde que eu não fiz? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu faça na sua família? O que você quer que eu faça na sua casa? Fica de pé neste momento. Xarama canta, labassuri canta, lavachou. Sabe, amados, a oração é um negócio tão sério. A oração, pastor Josué, é algo tão sério que a Bíblia fala que Deus, pastor João Ataídes, restaurou a sorte de Jó. No capítulo 42, versículo 2 do livro de Jó, a Bíblia fala que Deus restaurou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. E agora eu quero pedir para você fazer uma coisa. A pergunta de Jesus é essa: o que queres que eu te faça? Aí você vai abraçar quem estiver do seu lado. Abraça alguém que está do seu lado aí. Abraça alguém do seu lado. Abraça. E agora você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Vai dilacerar-se na presença de Deus e vai dizer para Deus: Senhor, atende o clamor do meu amigo, atende o clamor da minha amiga. Coloque na presença de Deus. E o Espírito de Deus que intercede por nós, o Espírito Santo de Deus que é consolador, o Espírito Santo de Deus está passeando no nosso meio. Não saia daqui sem sentir a presença dEle. Não saia daqui sem sentir Ele na sua vida. Não saia daqui sem vê-lo agir em você. Ore, ore agora. Clame a Deus e fala: Senhor, eu me esvazio de mim. Eu não quero ser eu mesmo. Eu não quero estar fazendo aquilo que eu desejo, porque o prejuízo é muito grande. Mas Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e vai sarar a sua vida. Ramacanta lavachou. Aleluia. Ore a Deus. Ore a Deus nesse momento, clame por Ele. Deixa Ele agir na sua vida de forma maravilhosa. Se você sentir desejo de falar em línguas, fale em línguas. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de pular, pule. Se você tiver vontade de fazer qualquer coisa, faça. Porque para nós, na presença de Deus, é agradável adorar o nome do Senhor, glorificar o seu nome, lançar sobre Ele as nossas necessidades, lançar sobre Ele os nossos desejos, lançar sobre Ele tudo aquilo que desejamos. Deixa Deus agir na sua vida. Ramacanta labachuri canta lavassou, remi canta lavassaira canta lavachori. Ah, Deus amado, abençoa o meu amigo, meu irmão assim. Ó Deus, que Ele seja na vida dele, abençoa de maneira maravilhosa. Senhor Jesus, traga, Senhor, para a vida dele a solução dos seus problemas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou Estou clamando, neste momento. estou pedindo.
de Deus se movendo em nosso meio. Tem gente pulando, tem gente chorando, tem gente glorificando a Deus. Está ferido, mas o meu amor está subindo. Ramanabashuri canta lavasábias. Recanto lavashuri canta lavaceri canta lamanabashuri canta lamanabasabas. Recanto laias, deixa fluir de dentro do teu ser. O Espírito Santo está intercedendo por ti, ele está te consolando. O Espírito Santo ensina o teu irmão do seu lado, a ação do Espírito Santo na vida dele, abençoando a sua vida. O Espírito Santo de Deus na vida do seu irmão. Naqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia! Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glorifique o nome dele. Tira nas suas palmas aí o seu clamor, a sua adoração. Deixa Deus agir na sua vida. Mude a sua história através da sua oração. O poder de Deus está sobre ti. Você pode mudar a sua história de vida. Aleluia, aleluia. Reminabashuri canta lavasuri canta lavachai. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar um glória a Deus bem forte. Eu achei fraco. O cego Bartimeu gritou muito mais alto que isso. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Sentem adorando, glorificando o nome do Senhor. Eu quero neste momento convidar aqui à frente aquelas pessoas. Quantos aqui ainda não aceitaram Jesus? Quantos? Eu quero te convidar nessa noite a se comunicar com Deus. Aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, que ainda não fez um propósito com Deus, não aprendeu-se a comunicar-se com Deus, ainda não sabe receber a resposta de Deus na sua vida. Eu quero te convidar aqui na frente. Irmão, se tem alguém do seu lado que ainda não aceitou Jesus, converse com ele aí, fala com ele aí. Tem alguém para Jesus? Levanta a sua mão. Tem alguém para Jesus? Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus, que quer ter esse contato com Deus, que ter essa palavra de Deus? Não? Não tem ninguém? Que Deus possa falar melhor no seu coração todos os dias, e que a bênção de Deus estejam sobre a sua vida. Repitam comigo assim, ó: felizes são os que aceitam, aprendem e correspondem ao amor de Deus. Pense nisso. Deus abençoe e abençoe o pastor Josué que me concedeu essa oportunidade.